Hoje o RMH está recebendo esse puta cara, esse puta irmão. Grande Carlão. Esse cara maravilhoso que Deus me deu essa amizade fantástica. Igualmente. Fora o talento. Ivan Buzik do Dr. Sin. Seja muito bem-vindo. Grande Rick. Você está sendo o primeiro artista convidado do RMH. Só que aquela coisa, a gente tinha que escolher alguém e teu nome já veio direto, porque, coincidentemente, né, o Dr. Sin está lançando seu 9º álbum de estúdio. Quem pensou que a banda tinha parado, mas Back Home Again. Back Home, porque o rock é o home de vocês. Com certeza. E principalmente o Dr. Sin. A gente sentiu depois de toda a nossa vida na música que a nossa casa era o Dr. Sin. Quando a banda parou, a gente achou que a gente fosse suportar. Vamos criar outros projetos, vamos continuar tocando tudo que a gente faz, gravar com outras pessoas, a vida continua. Bicho, depois de 6 meses, 1 ano, é como se tivesse um funeral diário. Como é que eu não tô tocando as músicas que eu tanto amo? E eu falei, puta, se os fãs estiverem sentindo 20% do que eu tô sentindo, a coisa tá preta. Então quer dizer que o artista sente falta? Puta, cara. Pra você ter uma ideia, a gente tava fazendo o último show mesmo da banda em Campinas, que teve em São Paulo, Carioca Clube, e no dia seguinte Campinas. Puta, eu chamei o André em desespero, bicho. Falei, cara, é a última vez que nós vamos tocar essas músicas mesmo, bicho? Puta que... E comecei a chorar. Não conseguia mais nem cantar nas últimas músicas. Então, assim, mas beleza, passou, a gente sabia que não tinha como continuar, a sintonia se perdeu naquele momento, cada um com diferentes ideias, e eu acho que dali pra frente vamos fazer outras coisas, fizemos uma banda Buzik, que foi um presente pra nossa vida, assim, a gente conseguiu voltar para algumas origens de tipo platina, vamos cantar em português, sim. Fizemos um disco que a gente tem muito orgulho, muito mesmo, mas chegou uma hora, cara, puta, a gente tocava nos shows do Buzik, 1 ou 2 do Doctor. Puta, e quando tocava, tanto a plateia quanto a gente, era um negócio inexplicável. Até que chegou uma hora que não teve mais jeito. Obviamente, quando a gente decidiu voltar, a primeira reação foi... A gente já tinha soprado na nossa cabeça, meu Deus, que perfeito, o Thiago Mello tocando o Dr. Sin, etc. Só que era a banda Buzik, né? E não existia essa possibilidade de volta na nossa mente. O Thiago, assim, um parênteses, ele chegou no Buzik e no Buzik ele ficou pro novo Dr. Já ficou, porque, puta, a gente foi aprender. Teste, né? Teve o teste. Mais de 200 caras. O cara veio do Acre, eu não sabia que ele era do Acre. Meu Deus. Cara, ele veio para um simples teste. Sim, e ele arriscou e ele chegou. Uma coisa que é mega interessante no álbum novo é que, por exemplo, o Thiago chegou e assim, a personalidade da banda, ela se manteve, porque isso aqui é Dr. Sin, tem faixa que lembra do primeiro, aí tem aquele lado que vocês adoram de Leonard, sim. Aí tem o hard rock, tem o hard and heavy, tem as partes meio progressivas. Tem os Rush, né, de progressivo. Yeah. Então, assim, mesmo que é outra formação com o Thiago, a personalidade da banda tá inteira aqui. Parece que ele também, ele é um cara que ele viveu desde criança, ele viveu o Dr. Sin, Satriani, etc. Então ele absorveu tanto o espírito, a vibe da banda, que ele trouxe para nós também agora aquela coisa que a gente sentia no nosso primeiro disco. Ele trouxe essa vida que parece que você faz 18 anos de novo e grava um disco. Parece que você tem assim uma nova motivação. Exatamente. E outra, o cara, de 200 guitarristas, que desses 200, 100 pelo menos eram gênios, e o cara... foi passando, até que ficaram 24 ou 23 para tocar comigo e com o André mesmo. E a hora que ele chegou, todos eram maravilhosos. Esses últimos 24, pelo amor de Deus, né? 23 acho. Mas a hora que ele tocou, ele começou a fazer o solo. Cara, eu parei, levantei da bateria, eu fico imaginando, e ele me conta até hoje. O cara veio do Acre, começou a fazer, quando ele tá na metade do solo, eu levanto da bateria e falei, para. Nossa. Ele dá risada, ele diz, pô, eu vim do Acre aqui para isso. Aí eu falei, bicho, pelo amor de Deus, cara, começa de novo, faz solo de novo pra mim. Pra você ter uma ideia do grau do cara. Preciso desligar o celular. Desliga, deixa. Aí, eu me lembro que eu, assim, a gente é muito mal acostumado, né, Batalha, por ter tocado com Vander Tafo, Dario Parisi, Ardanui, monstros, né? Então, assim, a gente fica... Deixa eu tirar o somzinho, pronto. Aí. Ok. Então, assim, pra gente conhecer um cara como o Thiago foi um grande susto. Aquele cara que causa na gente uma coisa que
quando eu fui no show, eu lembro que a gente um dia foi no show do Satriani, um dos últimos, e eu e o André a gente tava meio assim, não vamos no show, não, hoje não estamos muito pra música instrumental e tal. E a gente foi. Puta, deu 2 músicas, 3, cara, a gente começou a ficar tão arrepiado, a gente falou, meu, olha esse cara conduzindo um show instrumental e arrepiando. E o Thiago, ele arrancou os pelos do nosso braço. É mesmo, cara? Não Sim, cara. Só essas histórias. Sim, é o que a gente quer trazer dos músicos. Sim, não é perguntar. Deve ter sido provavelmente o que o Ozzy Osbourne sentiu quando ele. Pegou Ranger Roads. Lee, depois o Quando começou com Ranger Roads, sentiu que ali era uma nova vida para ele. O Thiago, ele é muito humilde. Podia ser usado uma palavra? Química. Puta, muito. Bom, eu, assim, confesso que eu não esperava. Na primeira faixa desse novo álbum que chama Breakout, Puta som. é uma das melhores músicas que vocês já fizeram, assim, pra quem é hard and puta heavy, som, é um velho. negócio do Concordo. impacto absurdo. E a Coloco Shout na minha também, que lista. acabaram de lançar o Shout clipe do agora. clipe. Cara, o mais louco desse disco. Você jamais espera que tenha Eu vou te aquele falar. shout. Eu tô ouvindo esse disco 20 vezes por dia. Eu nunca aconteceu isso comigo num disco do Dr. Sim. Que ele tá bem versátil, ele tem a pessoa, que nem eu falei, mostra tudo Rolou que um foi. casamento muito grande, assim, dos 3, sabe? Com todo respeito aos clássicos, ao passado, eu acho que agora é uma fase que a gente usa tudo que a gente tem de bagagem. Com certeza os fãs estavam órfãos, eles vão se deliciar e vão poder de novo vivenciar um Dr. Sim. Tem várias faixas assim, de destaque que a gente até coloca aqui no programa, mas cada um vai escolher uma. É que eu, quando abri o álbum com a Breakout, eu falei, que é isso? Aí eu já falei, pra mim já tá no top 10 da banda da vida inteira. Outra curiosidade que todo mundo deve ter. Como que você e teu irmão escolhem a sequência das músicas? Vocês chegaram e falaram assim, na Breakout tem que abrir o disco? Ou não? A Shout vai ser a 4ª ou 5ª, né? Se não me engano. Eu sou o cara mais assim, que faz essa Deixa eu ver, parte. O André, ele é assim. Qualquer ordem, Vanzinho. Tá ótimo. Não, aí você decide. Gosto de todas. Tá, o André aí, sempre aí você meio escolhe. assim. Aí eu vou lá e falo, não, mas deixa eu tentar imaginar se fosse ouvir o disco. Eu quero uma sequência. Aí eu começo a trabalhar, porque eu gosto muito de fazer assim uma comparação de um disco, que é uma arte, para mim, tão linda quanto um filme, um livro. Então, assim, eu gosto de imaginar num livro o que eu sentiria. Sabe, dos picos, das emoções. Então aqui deu uma dormida, tal, mas porque precisava estar mais leve e tal. E aqui, porrada de novo, puta. Quem sabe? fala sempre isso, que é o pessoal do Anthrax, que fala que um disco sempre tem que ter dinâmica, que senão é chato. É verdade. E aí, por isso que tem que a caída tal, aí levanta de novo, abre, lógico, com a mais, tem mais impacto. Sim. Eu acho que assim, não faz sentido você abrir um disco de uma banda de rock and roll, muitas vezes, com balada. Apesar que balada é muito diferente você pensar o que cada balada quer dizer, né? Assim, e a balada ela pode ter vários significados. Tem as baladas somente de amor, assim, que eu gosto também pra caralho, Still Loving You, etc. You Stole My Heart, nossa. Várias músicas que a gente aprende a amar durante a vida. E tem as baladas um pouco mais cabeça, eu diria, né? Sim, aquela minha viagem, né? Que você começa a ficar pensativo sobre as letras. A nossa própria balada, que é a faixa 3, a 27, ela fala sobre um assunto que a gente sempre ficou inculcado, que é essa coisa dos artistas morrerem aos 27 anos. Então, a gente comentou aqui num programa que teve o The 69 Eyes, que fez aquele 27 and Gun, que é uma música que fala disso. Também. Deve ter várias bandas que falam, cada um fala do seu jeito, Tem né? um documentário. Até, Pra mim, assim, a gente quis fazer porque quando eu comecei a dedilhar aquela melodia do 27, e a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a dedilhar era, porra, cara, começou a me vir uma imagem do Hendrix, assim, sabe, umas coisas. Não que a música lembre de Jimi Hendrix, mas me vinha a imagem dele. Entendi. E na hora eu comecei a sentir uma inspiração de falar sobre esses caras, meio até como uma certa homenagem. Mas tem várias bandas que estão falando isso, né? Se você ouvir o álbum do Phantom 5, o primeiro álbum do Phantom 5, eles falam, nós vamos relembrar nossos heróis. Tem o Eagles também que fez não o Eagles, um dos guitarristas dos Eagles fizeram um disco solo agora. Que fala disso, é um countryzão que fala isso. Exatamente, é verdade. Ele fez uma sobre isso. Vou falar uma coisa pra você, vamos conhecer um pouquinho mais o Ivan. O Ivan, baterista e vocalista. E porque guitarrista. aqui tem faixa que ele canta. Sim, e vamos falar a verdade, eu vou falar depois do projeto dele, que eu adoro, eu acho animal o Rock and Roll. Inclusive, o dia que eu escutei aquele disco, eu me lembro, um domingo eu liguei pra ele, eu falei, verdade. Você salvou meu dia. O que é isso? Ivan, você vem de uma família de músico, seu pai, teu irmão, e você
foi um moleque, como todos os outros aqui, como nós também. Como você disse aqui agora, você pegou a vassoura e agitou o ouvido à frente do espelho, putz. Tá. De tudo que você passou em todas as suas bandas, me corrige se faltar alguma. Platina, Cherokee, Chave do Sol, Batalha também me ajuda? Isso mesmo. Chave do Sol, Taf, Supla, Dr. Sim, Buzik. Faltou mais alguma? O solo. E eu solo, óbvio, Ivan Rock and Roll, Ivan Buzik Rock and Roll. Tá. De tudo que você passou na tua carreira, qual foi aquele momento que você entrou para um show, mas você vai ter que falar de coração, e que você falou assim, puta que pariu, eu tô aqui. Qual foi? Cara, Você acho falando que... com um cara que tocou em quase todos os festivais. Não sei, ele vai ter que escolher um momento. Mas eu vou te falar que Qual foi aquele o que você... primeiro que me deu esse susto, eu acho que foi deu o Platina no Teatro Arthur Azevedo. Platina no Teatro Arthur Azevedo. Foi Platina no Arthur Azevedo, porque eram para ser 4 noites. A gente lotou 3, mas lotou assim de não caber, de ficar gente para fora. Para mim era tudo absolutamente novo. Ninguém ali imaginava que a gente fosse um dia tocar por dinheiro, nada assim. A gente só queria ser o Kiss, queria ser o Van Halen, queria ter essas sensações. E os caras falavam assim, meu, a casa lotou. Aí eu olhava assim na cortina e via, caralho, Você sabe? falou, e aí? Você fala assim, puta, agora eu não estou mais com a raquete de tênis na frente do espelho. Agora é de verdade. Agora os caras estão aí, bicho, pra ver a gente cantar nessas músicas. E por acaso, acredite ou não, o 4º show foi o dia que o Platina acabou, cara. Não teve o show, o Dario resolveu que a banda ia acabar. Hoje em dia, pô, a gente Vocês ama. tocaram até no manifesto. Sim, não, somos uma família com o Dario, sempre. Aquilo foi uma coisa inexplicável. O Sherman, tem contato com ele? Muito, muito, muito. Irmãozinho mesmo, do coração, Não. cara. Agora, vocês abriram um monte de show. Os festivais. Vários foram todos. festivais. Tá. Qual foi aquele convite que vocês receberam que você falava assim, ei, você tem noção, meu irmãozinho, que nós vamos tocar abrindo para aqueles caras que a gente tocava na vassoura no espelho? Com a raquete Puta. de tênis? O Hollywood Rock, acho que foi assim, o festival mais importante que a gente já tocou, pelo momento. A gente estava sem o disco lançado ainda, Foi né? antes do disco. Surpreendemos todo mundo da plateia, da televisão, de todos os lugares, porque a gente chegou já com a banda montadaça, já estava nos Estados Unidos, super aquecido. Fechamos com a Warner lá, viemos tocar no Brasil, num mega festival, no mesmo dia do Nirvana, aquela responsa, todo mundo, Morumbi lotado, depois Apoteose lotada. E, puta, a gente chegou, meu. Se você olhar o vídeo até hoje, eu fico olhando e falo, cara, isso se chama sangue nos olhos. Dr. Sim ali, meu amigo. Puta que pariu, eu fico vendo, eu quero pedir um autógrafo. Eu quero ficar pedindo um autógrafo com aqueles 3 caras, sabe? Porque é muito foda o que aconteceu naquele dia. Puta, o André, o Edu, os caras se jogavam no chão, se arrastavam de joelhos, você fala, caralho. E a plateia, sabe? Todo mundo, pô, a gente foi parar no Fantástico depois, aquelas coisas que você fala, meu, começou a mudar a realidade. Mas uma coisa que eu nunca esqueço foi o convite. Eu estava morando em Connecticut e o Phil Rodrigues e o Muniz convidaram a gente para abrir os shows do AC/DC. Eu me lembro disso, cara. Foi mesmo. Puta, aí foi... A gente tinha acabado de ver um show lá, da turnê do Ball Breaker, eu e meu irmão. E aí eles chamaram a gente para abrir 2 shows, São Paulo e Curitiba. Mas no final, o Muniz ligou e falou, Ivan, tem problema se um deles for o Angra, outro for... A gente falou, imagina, cara, deixa um showzão pra nós, tá lindo. Já foi no Pacaembu. Deixa, todo mundo se diverte. 96. Aí ele ainda falou qual show que a gente gostaria de fazer, e a gente falou, puta, acho que Curitiba na Pedreira vai ser animal. Eu esqueço isso, não tem nada a ver com o Dr. Foi o último show que eu paguei ingresso antes de ser imprensa. Foi esse daí. Aí começou a economia. Começou, agora não pago mais. Depois que ele- eu vi não, a Road do Angra e ficou na Road Crew. Agora você me lembrou quando eu comecei a ganhar patrocínio. Puta, não preciso mais comprar baqueta. Obrigado, Deus. Esse é o momento que orgulha o baterista, cara. saber que tem alguém querendo ser, Nossa. você seja endorsement deles. Cara, eu acho um carimbo Na tua carreira. de que a gente tá fazendo efeito. Que eu sempre considerei patrocínio. referência. Tem muita gente que confunde patrocínio. Pô, eu quero um patrocínio. Não é assim. Não. Você tem que oferecer alguma coisa para a empresa, né? Então, assim, eu acredito que se a gente está podendo dar alguma coisa para a empresa, ela também está dando para nós, é uma coisa legal. Um patrocínio, como eu diria, forçado, ele não funciona, na minha opinião. Mas às vezes hoje eu vejo que tem marcas que olham números.
olha, ele tem não sei quantos seguidores, mas vocês são referências. Eu vou te dizer que isso aí E o outro destruiu, desvirtuou todos os patrocínios do mundo. É número. Um exemplo, que eu não vou dizer quem, mas um amigo meu perdeu um patrocínio, um grande músico, para uma menina que não tocava absolutamente nada, mas tinha milhões de views. Putz, Eu falei número. A empresa deu o patrocínio para a menina, que hoje continua desconhecida. Mas tem milhões de views. Tem milhões de views, mas jamais venderá um equipamento dessa empresa. Jamais. Porque não toca nada, não é ninguém. Desculpa. Então, eu falei, não é porque ela não toca nada que ela não é ninguém. Eu espero que todo mundo me entenda. Não é ninguém no sentido de grande músico. Não é. Influente. Então, por exemplo, a pessoa vai da empresa, muitas vezes ele estudou só números. Ele fez uma faculdade de números, sabe? E não fez uma faculdade do que é o mundo musical. Nós somos de uma época que os caras davam patrocínio pra gente porque sabiam que a gente era referência como músico. É isso que eu falei, Pô, eu quero a paleta do André, eu quero o baixo do André, eu quero a bateria que o Ivan usa, a baqueta que o Ivan usa. Então, pô, pra mim sempre foi um puta de um presente e sempre foi uma coisa assim, realmente, principalmente no começo, pô, a gente sabe como é caro um prato, como é caro baqueta. Baqueta você quebra pra caralho por ano. Então, pô, se você tem patrocínio uma baqueta de qualidade, meu Deus. E outra, que um instrumento de qualidade, o som é mais legal. Você toca com uma baqueta ruim, você não consegue tocar tão bem. É engraçado. Tem baqueta que você toca, parece que tem um bambu balançando dentro. E a baqueta boa, você se sente equilibrado, sabe? Você se sente tocando melhor e você toca melhor. Então, assim, muita gente hoje confunde essa coisa de patrocínio, mas no final eles vão acabar aprendendo, porque não adianta dar para quem tem mais views. A empresa vem até você, né? Muito, primeira, é uma muito. emoção. Emocionante. E falando em referência, me fala agora, tuas 3 maiores influências da história. Batera. Os 3 que você fala me influenciaram. Puta, então, uma coisa assim, eu quando comecei a tocar bateria, os 2 deuses que eu tinha na mente era assim, eu já sabia na minha mente que o John Bonham era um deus, mas os caras que eu tinha na minha mente, visualizava e amava, acima de tudo, era Peter Criss e Alex Van Halen. Porque eram os caras que eu ficava louco. Puta, eu fui no Ibirapuera assistir Van Halen, aquilo mudou a minha vida de uma forma. Sabe, e o Peter Criss, assim, acho que eu desenhei ele muito mais do que eu fiz lição de casa na minha vida, no meu caderno. Sei. Mesmo o Peter tendo uma influência mais para outro estilo de música que não rock, né? Cara, na realidade, eu como vim do jazz, eu sentia no Peter Criss, pode crer. eu sentia nele, Jazz e country Jazz também, aí, agora entendi por que do Peter Criss. e eu sentia nele o Gene Krupa, e parece que ele fez aula com o Gene Krupa. E eu sentia nele solo de Gene Krupa. Então isso me agradava muito. O solo dele, ele pegava a baqueta de feltro, aquele tom. Pô, a gente acampava no call center, eu e meu irmão. Pra poder assistir o Japão 77. Todas as sessões que tinham no dia durante uma semana. Eu assisti o West Festival lá. Assistindo como era o do Japão? Japão 77, Japão 77. A gente sentava a bunda ali e ficava enlouquecido, vendo o Kiss. Kiss Quem é mais novo, é um cinema que passava show. Isso foi 82, 83 e acho que terminou em 84, mais ou menos. Era na Faria Lima, do lado do Shopping Guatemi. Falta um. Isso, então vamos lá. Peter Criss, Alex Van Halen e o John Bonham na época. Isso. Só que aí o que acontece? Obviamente você sai, Ian Pace, que é um cara que não tem como negar, Bill Ward, que era um batera visceral que eu amava também, e aí vem o Neil Peart para carimbar e falar, vamos sentar e pegar mais umas novas técnicas, né? Aí o que eu fazia? Eu aprendi com o Dario uns negócios, ele falava, pega o Walkman na época, aí eu pegava o Walkman e botava em repeat os discos do Rush, uma fita cassete por vez, e eu dormia. Ouvindo? Dormia com o disco tocando tipo a noite inteira, cada dia um disco do Neil Peart. Eu achava que isso ia fazer algum efeito. Eu acredito que fez, que eu acabei aprendendo um monte de música do Rush. Influências do muito, Rush cara. no som de vocês. Sim, tem uma muito. música que eu adoro deles, chama Sometimes.
Sometimes. Aquilo é Rush, cara. Muito Sim, sim. Puta som, cara. Com certeza. Se você pegar a própria Shout, assim, você vê que tem... Tem, aqui no baixo. O André é um monstro. Pra mim, o André é o Geddy Lee brasileiro. Eu não acho isso um demérito, você falar que você se inspira e que você segue uma linha. Pouco, eu acho que você pega aquilo, você tem uma... Porque não tem mais o que criar no rock, concorda, velho? Não, e outra, você bebeu nessas fontes. Você bebeu, exatamente. Você bebeu nessas fontes. É como você tomar... Você toma uma vitamina, cara, tudo que você tomou vai estar dentro de você. Exatamente. Entendeu? Vai estar no teu organismo. E no rock and roll, eu bebi nessas fontes todas, sabe? Motorhead, sabe? Van Halen. Tem uma que acho que a que você canta que é mais anos 90. Alice in Chains, assim, meio... O folk, Ben Zeppelin. Assim, então, engraçado, o Eros ficou louco, o Eros Trent. A música predileta dele... Um abraço, primo! Que fez a masterização do álbum. Ele ficou louco também com essa música. Ele ficou louco porque... E é engraçado, você não espera. Uma música folk de violão com aquela vibe mais... Alice in Chains ou Zeppelin. E de repente o cara fala, essa é a minha favorita do álbum. É legal isso também. Legal. Mas, puta, é muito emocionante, cara. Eu fico emocionado de lembrar, quando eu fico lembrando de Kiss. Pô, essa semana mesmo eu achei gibis que eu fazia de histórias do Kiss. E a gente chegou a ir pro hospital depois do show, na época chamava Prisma. Eu, o André e o Dario, que a gente inventou umas roupas prateadas, com uns raios. Só que não saía, não tinha como... Você transpirava e não respirava. Você sufocava naquilo e a gente tocou, tipo, 3 ou 4 horas sem intervalo. E eu lembro que a gente saiu pro hospital porque estava todo mundo desidratado, só Kiss. Isso foi no teatro, no teatrinho que tinha no colégio Pedro II, onde eu estudava. Era Prisma. Cara, Prisma. Tipo, 4 horas de Kiss. Então essa banda tinha ainda, antes do Platino, Prisma? Que virou platina. Que virou Platino. É. Que era platino por causa do Double Platinum. Double Platino. Ó, galera, o nome Platina veio do Double Platino. Viu? Sim, ideia do Dario. Ideia do Dario. Fala uma coisa então, velho. Me diz uma coisa assim, que, puta, a gente ficaria aqui 3 horas falando com você, mas tem umas perguntas que eu falo pra você. Se você perguntar pra mim, Carlão, qual disco do Dr. Sim que você mais gosta? Eu vou falar o primeiro. E tem uma música que eu queria saber de você agora. Qual disco do Dr. Sim que você fala que você levaria pra uma ilha? Escolhe um. Putz. Eu acho que hoje o Back Home Again. Mas, se não fosse ele vamos considerar que ele acabou de sair, eu levaria o Brutal. Brutal? É. Tá. Outra coisa que eu, Batalha, um dia estavam discutindo sobre o Dr. Sim, queria perguntar pra você. Quando vocês começaram com a banda, o André cantava. E teve um disco de vocês, que é o Dr. Sim, que o Mike Viscera, vocalista que já cantou no Loudness, que já cantou no Malmsteen, que já cantou no Obsession, né? Aí vai pra eu pro Batalha, né? Não, mas é isso mesmo. É isso aí, o Obsession, aqueles true metal dos anos 80. Vocês pensaram, ele gravou um disco com vocês. E quando ele saiu... No Malmsteen também, você ele falou? cantou? Eu falei Malmsteen. Vocês pensaram em colocar um vocalista no Dr. Sim ou aquela ideia só foi pra aquele disco? Na realidade, a gente ficou tão amigo do cara. Ele tinha feito uma participação antes. Ele coproduziu o Insanity. É. Foi gravado na casa dele. As baterias foram feitas no estúdio do Jonathan Mover. Que até tocou no Brasil na época numa Expo Music. Isso, que ele foi quem trouxe na época, acho que o Dream Theater, primeiro show que a gente abriu. Teve o Aramaçã. Foi ele quem trouxe. O Jonathan Mover, acho que ele empresariava ele foi agente desse show. E a gente ficou conhecendo ele, não sei se antes ou depois, agora me fugiu, não me lembro. Eu sei que a gente gravou, ele tinha já uma Tama maravilhosa, que é a mesma formação que eu uso até hoje, e chamava Alien Flyers. A gente gravou as baterias do disco lá, eles fizeram a base, eu gravei as bateras, e todo o resto foi feito no estúdio do Mike Viscera, com coprodução dele. Por quê? Eu conheci o Mike Viscera porque eu namorava uma americana chamada Peggy, que eu conheci num show do Malmsteen. Nossa. E no meio do show, puta, a gente maravilhada, caralho, assim, no L'Amours. L'Amours, Rock Capital of Brooklyn. Isso, exatamente. Aí eu tô aqui, pô, conheci a Peg na época e ela... que legal, você gosta? Eu falei, puta, amo Malmsteen, adoro. Ela falou, pô, esse é meu amigo de infância, o Mike Viscera. Aí, mano, caralho, achei legal pra caramba. Comecei a namorar ela, depois um tempo fiquei morando lá com ela e tudo. Até o dia que ela chegou e falou, vamos lá na casa do Mike? Eu falei, porra, vamos, legal pra caralho. Fui conhecer o Mike Viscera. Aí cheguei lá, ele já conhecia o Dr. Sim. Já? Já conhecia. Ficou felizaço, me recepcionou, a gente saiu para tomar umas à noite, foi muito bacana. Aí a gente começou a fazer amizade, ele coproduziu, ajudou a que o Insanity fosse gravado lá, e mixado e tudo. A gente chamou inclusive o mesmo técnico, Phil Magnotti, que tinha feito o Brutal, para fazer na casa dele. E
A amizade foi ficando grande, a gente nunca mais parou de se falar. Aí o Dr. Sim 2, a gente gravou, terminou todas as bases. Quando a base acabou, o André chegou e falou, puta, a gente podia chamar o Mike Viscera pra cantar. O disco estava pronto, só não tinha vocal. Aí a gente falou, vamos, a gente gosta muito de loucuras. O cara topou na... Por um lado, a gente não pensou no sacrilégio que estava sendo feito. Um vocalista que é amado pelos fãs do Dr. Sim, que era o Andrea. Inclusive, teve momentos durante a turnê que foram bem delicados. Da galera, Andrea no vocal, sabe? Ah, é? Pô, muito. Com o Mike Viscera no... Sim, com ele no palco. No palco. Mas, por exemplo, o Mike é uma lenda. E a gente amava o cara, tanto no vocal quanto como pessoa. E aí a gente foi para os Estados Unidos para fazer os vocais. E no final acabou regravando um monte de coisa lá na casa dele também. Porque o estúdio é do caralho. Esse álbum foi aquele que saiu na banca? Saiu nas bancas. Saiu nas bancas, é. E aí ele entrou, a gente abraçou a ideia. E ele, na época, a gente considerou que ele era realmente agora um quarto membro da banda. Era isso que eu queria saber. É. Ele chegou a ser um membro. Sim. Aí depois vocês fizeram o disco, a turnê, A etc. turnê. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o cara tinha 3 filhos, família nos Estados Unidos, um monte de negócio. Ninguém consegue ficar longe. Hoje, e tem muita gente acontecendo, muito músico brasileiro morando fora, né? Sim. Você vê, o Derek foi morar nos Estados Unidos de volta, o Kiko já mora lá e a banda fica daqui. Eu acho que essa logística, o Brasil é longe. Você tem razão no que você disse. Com o nosso caso agora, aconteceu uma coisa agora, que a gente pegou um cara de fora, né? O Thiago Melo. É verdade. Porque é longe. É longe, meu. Cara, é 5 horas de voo. É igual ir pra Flórida. É igual pro Panamá, velho. É, cara. Um monte de amigo dele eu conheço. Cara, eu fui pra Rio Branco. a gente brinca com ele pra caralho. Pegamos um guitarrista gringo. Pô, tá brincando, hein, velho? Pegamos um guitarrista gringo. Cara, mas assim... Mas isso atrapalhou um pouco, né? Cara, atrapalhou porque, na realidade, quando a gente chegou à conclusão, acabou a turnê, eu lembro do Michael falando, puta, agora a gente tá entrosado como nunca, não sei o quê. Mas, obviamente, começou aquelas coisas, a mulher cobrando, e você tem que vir pra cá, e etc. A gente bateu um papo e falou, Michael, pode ir, acabou. Vão lembrar aí, é MVP também. MVP. Mike Viscera. Senão vão falar, esqueceu Que tocou que teve um festival que ele vai lembrar, em Campinas, em 98. Quiet Riot. Mike Viscera Band e Dr. Sim. Cara, tem uma história desse festival que vocês não vão acreditar. Conta aí, meu. É maravilhosa. Fala. Que o Rudy Sarzo, eu amo, sempre amei todo o Quiet Riot e tudo que vem dele, Randy Rhoads, etc. E a gente fez uma puta amizade com os caras, etc. na época. E o festival foi feito por uma empresária que não sabia o que estava fazendo. Eu sei muito bem quem é. E o que aconteceu? Chegou, ela deu metade do cachê para todas as bandas e não pagou a segunda metade. Eu sei, fugiu. E fugiu. Eu sei. O que aconteceu? Vamos para a delegacia. E eu tinha um Fiat Uno. E eu tava com um Corsa branco e levei o resto dos caras pra Isso, exatamente. E aí eu nunca me esqueço, cara, que eu falei, eu vou pra delegacia. Aí o Rudy Sarzo chega pra mim e fala, eu vou com você. E as malas ficaram presas numa... Todo mundo preso, ninguém podia sair do hotel. Correntes assim, não posso. Não pode não. Não tinha pago o hotel. Quem pagou o hotel foi uma grande amiga nossa em comum. Não vou falar o nome aqui, mas ela foi lá, fez um cheque e liberou todo mundo. Tava preso, então. Tava todo mundo, Aí ninguém... no Party Heart, na época, o Frank Banalho, o Kevin do Brown, o Rudy Sarzo, o Carlos Cavazos falaram pra gente, leva a gente pra um hotel barato. Eu levei eles num hotel na Rua Timbiras. Eu lembro disso. Eu fui lá. O Frank Banalho falou, me leva para o aeroporto que eu vou trocar as passagens. Eu falei, não precisa, a gente troca numa loja. Eu falei, não, vou no aeroporto, não confio mais em ninguém nesse país. Eu sei de uma coisa muito engraçada, que tá até no nosso livro que vai sair em breve, é assim, aí de repente eu tô num Fiat Uno, eu olho pro lado, pô, eu não tava em Ferrari, não tava em LA, tava no centro da cidade, indo pra uma DP, aí eu olho aqui pro lado e eu penso comigo, Todo lado do Rudy Sarzo indo na White Snake, hein? White Snake, hein? Ozzy, hein? Ozzy. Meu, o cara indo dar queixa na delegacia que não recebeu. Meu, juro, aquilo pra mim era tão surreal que eu queria rir sozinho, mas era trágico. Aí fizemos. Aí, assim que a gente chegou na delegacia, chegou o Quiet Riot inteiro. E nada a ver, não adiantaria nada fazer. Você vai lembrar de uma. Você foi um dos caras que correu atrás. Essa empresária, ela ficou na porta do hotel, assim, com o advogado andando. Sim. Aí teve uma hora que a porta, era aquela porta de presença, abria. Aí tava esse aqui, puto, o irmão dele, puto, um monte de gente ali naquela tensão. De repente abre a porta, ela sai correndo. Você vê o Ivan e o André, pega! Sai correndo. Acredite ou não,
Eles convenceram, não, fica vocês também no hotel. Pô, a gente morava em São Paulo, já não precisava ficar no hotel. Então. Mas fica porque vai ficar todo mundo junto. Vamos pro hotel. Você tinha que pagar, ainda bem. A gente também tava preso no hotel. Tava preso, pode crer. Ela fugiu, eu vi o Ivan saindo correndo. Pega ela! Claro, eu sabia que todo mundo ia dançar. Histórias do rock and roll, né? Ivanzinho, fala uma coisa pra mim, velho. Você tem um projeto chamado Ivan Rock and Road, que é uma das coisas que mais me impressionaram, que eu escutei aqui nos últimos tempos aqui no Brasil, porque eu cheguei um dia em casa com o disco e pus pra ouvir. Eu fiquei assim tão feliz e emocionado que eu liguei pra ele e falei, meu, você canta pra caralho, velho. O que é aquilo? E tá pra sair disco novo? Tá, já tá escrito. Na realidade, é só agora, assim, esse tipo de projeto eu gosto de fazer bem paralelamente mesmo ao Dr. Sim. Teve até gente que falou, pô, você sabotou seu próprio disco, de não fazer o trabalho merecido com ele. Mas mesmo sendo discreta a coisa, pô, o disco arrebentou em um monte de FM. Não tem nada a ver com o Dr. Sim, né? Isso é fantástico. Não tem a ver. É um disco de estrada, é um disco com uma pegada mais sounter. Ao vivo era o Maurício Cailê na guitarra, né? Algum show, sim. Com certeza. Teve algumas formações, né? E qual a previsão do lançamento do segundo álbum, cara? Que eu já tô querendo já. Cara, a gente... eu pretendo... Agora a gente tá trabalhando o Back Home Again, mas assim, eu falo pros caras, tudo que eu preciso é 2 semanas no estúdio. Assim que atitude, sabe? isso que eu gosto. Preciso de 2 semanas, bicho. Sentar lá, eu sou fução pra caramba no violão e na guitarra. Vou fazendo, que nem eu falei, que agora tá o Thales Pocella comigo, na guitarra também, numa das guitarras. O André é um cara que ele foi crucial nesse disco, que foi a ideia dele. Ele falou, não tem vontade de sair um André? Eu já falei pra ele, você tem que fazer também, assim como eu fiz o Rock and Roll, você tem que surpreender fazendo coisas que os caras não sabem que você faz também em algum disco solo seu. Eu já pensei que assim, o André, não é porque ele é meu irmão, mas pra mim ele é o maior artista que eu já vi na minha vida. Mas melhor ouvido, o que ele toca de baixo, vocal, cada ano vai melhorando. Eu queria saber se vocês tomaram, vocês dois, cara. Os dois são não, o André, como a gente brinca, eu o Zequinha do Buzik, todo mundo, o Thiaguinho, a gente fala, o André nos incomoda. Né? Deve ser bem perfeccionista. Né? Então ele foi o grande culpado do Rock and Roll de acontecer, me incentivou. Cara, parabéns, cara. Não sei como te falar. Olha, puta disco, cara. Quem não conhece, ouça Ivan Buzik Rock and Roll. Tem clipe, o disco tá no cara, o disco de repente tava, né? tá no Spotify, tá no iTunes. Infelizmente essa coisa dos discos sumirem, né? Porque eu sempre falo assim, é do caralho, plataforma. Então tá bom, tá aqui, ó. Vamos relançar ele pelo Animal? A gente já faz dois. Sabe por quê? Aí não tem esse problema de você ter, não vai ter. Porque como é feito com paixão, onde ninguém quer ganhar dinheiro, nada quer fazer a coisa andar, você vai ganhar dinheiro tocando, vendendo teus discos, tuas camisetas. E a gente põe lá pra por mim tá fechadíssimo. Tá fechou, esse acabou, disco, ele é a cara da Animal Records. Lógico, eu quero lançar 1 e 2, já tá feito aqui, já tá fechado. Do caralho, tá fechado. Tá. Olha, que do caralho receber Ivan Buzik, puta filho, puta irmão, puta amigo, puta baterista. Pai. Puta vocalista, ia chegar lá, né? O pai vem depois. Eu não posso esquecer o Liam. Calma, ia chegar lá. E agora, um puta pai, esse moleque abençoado de ter esse cara. Cara, muita saúde pra você, muito sucesso. E metal tricolor também. Coitados. Mas é metal, né, velho? Teve um passado bacana, mas... Boa, teve um passado bacana. Eu posso fazer as últimas? Pode, faz aí. Quero só deixar uma coisa antes também. Puta, eu admiro muito vocês, cara. Obrigado. É isso. Sempre foram pessoas, mas vocês também são muito importantes. Batalha também é músico e tudo, mas assim, essa parte que vocês fazem por fora, com todo mundo que eu analiso, assim, os trabalhos que vocês fazem, puta, eu aprendo coisa pra caramba com vocês também. Todo mundo aprende. São enciclopédias aí. Sou fãzaço também. Mas nós estamos aqui por causa de vocês, porque o amor que nós temos pro trabalho de vocês é uma coisa que eu e ele falamos. Somos 2 loucos aqui fora da curva. Pô, que do caralho. Desculpa, eu te cortei. Fala aí, mata isso. Pra finalizar, eu já perguntei isso pra você, mas como a banda voltou com tudo agora, o que falta pro Dr. Sim? Porque a gente falou que tocou em todos os festivais, naquela época que eu te falei isso, faltava Rock in Rio, o que tá acontecendo com o Rock in Rio? É verdade. E aí acabou acontecendo. Aí aconteceu. E agora? Cara, eu acho que assim, a gente é muito realizado. Um sonho que a gente tem mesmo é... Aquele que falta, vai. Que falta? Acho que é uma grande turnê nos Estados Unidos, Europa e Japão. Desde sempre, desde Made in Japan, desde o Kiss em Japão, não sei. Cara, eu sempre quis um disco ao vivo no Japão. Sabe aquela coisa?
Budokan. A Night at Budokan, né? Tipo, Michael Schenker. Shibuya, tá bom? Qualquer lugar no Japão. Bicho, lá em eu acho Osaka. que o Japão ele tem um carinho muito grande pelo Dr. Sim, desde sempre também, os fãs. A gente nunca tocou no Japão, mas sabe da quantidade de fãs que a gente tem, porque a gente já lançou discos lá. 3 discos. E a resposta sempre foi incrível. O agente que levar o Dr. Sim para o Japão, eu tenho certeza que ele vai fazer muito dinheiro, né? E a gente vai fazer muito sorriso. Tomara. Independente do dinheiro. Dr. Sim agora. Independente Eu do lembro que vocês dinheiro. pegaram, aí tem a Lost in Space, saiu um ano atrás, é o bônus do álbum, a capa remete, tipo, meu, tudo bem, perdidos no espaço, tal. Mas você sabe que o Back Home Again Star Wars. é de volta para casa. É. A casa é o Dr. Sim. E a gente chegou à conclusão que a gente estava à deriva. Aqui, ó, Como um astronauta à deriva no apresentado, espaço, Aí foi o que eu te disse, o Back Home Again. Lost in Space. Space. E essa frase ela tá dentro do Lost in Space. O astronauta, quero voltar para minha casa, que era a gente perdido e nem imaginava o quanto a gente precisava voltar para casa, que é o Dr. Sim, que a gente está em casa agora de novo. CD disponível no Animal, pode correr lá, que vai ter, pode procurar, já tô atrás lá. E, meu, só tem uma coisa pra dizer, obrigado, velho. Como eu fiquei feliz de estar aqui contigo. Emocionante, filho, emocionante, pariu, emocionante. Esse momento é emocionante. Valeu. E vocês estando comigo nesse momento é uma coroação. E um grande beijo, abraço no coração de André Buzik também, que faz parte Tô de tudo esperando isso o aqui. disco solo, hein, André? É isso aí. Olha, nossa, olha, você olha, tá bravo, olha a né? sugestão. Eu te falei já, Andrinha. Você me fez fazer o Rock and Roll, agora nós vamos te fazer um outro. Essa é a primeira de várias entrevistas com esses monstros sagrados do metal nacional aqui no RMH. Muito obrigado, galera. Valeu, batalha. Valeu. nota 10. Breakout aqui, eu quero ver quem falar, quem não gostar dessa. Shout! Abraço. Valeu.